Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2023, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho da nossa reflexão, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, os demônios saíram e foram para a manada de porcos. O que a gente pode perceber, amados irmãos e irmãs, é que os gadarenos, eles testemunharam a libertação do homem endemoniado. Vejam, eles testemunharam, eles viram que aquele homem que antes estava possuído pelo demônio, agora ele estava livre, ou seja, Jesus havia libertado aquele homem da possessão demoníaca. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, eles ficaram mais impressionados com a perca dos porcos, com os bens materiais, do que alegres pela cura do seu conterrâneo. Lembremos, amados irmãos e irmãs, da frase que diz: "Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, então a sua doença é pior do que a dele." Vamos repetir? Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a ponto de você sentir compaixão dele, então a sua doença é pior do que a dele. Enquanto que ele apresenta uma doença física, você apresenta então uma doença espiritual ou uma doença na alma. E assim, amados irmãos e irmãs, que todos nós nos lembremos do mandamento novo de Jesus: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Ou seja, assim como Jesus nos ama, nós também devemos amar uns aos outros. E assim, amados irmãos, devemos ser, como diz São Paulo, devemos nos rivalizar no amor mútuo, E amando uns aos outros, nós estaremos testemunhando a nossa fé em Jesus Cristo. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, falar daquilo que acreditamos não nos faz melhor do que ninguém. Ou seja, eu falar da minha fé, eu falar que acredito em Deus, não me faz melhor do que ninguém. Mas, se eu viver aquilo que eu acredito, assim eu estarei sendo melhor do que muita gente. Vamos repetir? Falar da minha fé para os outros não me faz melhor do que ninguém. Mas viver a minha fé, isso sim, me faz melhor do que muita gente. Então, amados irmãos e irmãs, que desçam sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.